pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana com o PET 2, né? Segundo bimestre. Estamos na semana 2, ok? O eixo temático é compreensão de textos, interdisciplinaridade em linguagem, ciências humanas e sociais. O tema, gente, continua sendo conto, tá bom? Nós estamos aqui na parte 2, né? A parte 1 foi na primeira semana e a parte 2 agora, tá? Vocês viram. O conto é um gênero textual, trata-se de uma narrativa curta, né, uma narrativa ficcional, que apresenta uma história na qual atuam personagens em um espaço e tempo definidos, ok? Então vamos ver aqui. É claro que nós vimos na semana passada o conto de Mia Couto, né, que é um moçambicano, um escritor moçambicano. Ele propôs aí para a primeira semana o autor, né, propôs esse conto maravilhoso de Mia. Nós vimos, né, fizemos a leitura, acredito que vocês me acompanharam fazendo a leitura e vocês viram que é um conto muito bonito, né, que fala sobre um casal pais de uma criança que achava que a criança estava doente, lembram? Porque a criança tinha dom para escrita e estava o tempo todo querendo escrever. Então vamos lá? Em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações uma em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais. Quais são eles? Então, vocês sabem aí, nós vamos tratar nesta semana de dois elementos muito importantes para a estrutura de uma narrativa, né, que é o tempo e o espaço. Então, esses dois pontos, gente, são muito importantes, porque nós sabemos que uma ação acontece num determinado lugar, ela precisa acontecer num determinado lugar, e esse lugar nós chamamos de espaço, né? Ou em determinados lugares, que uma ação pode se passar em vários lugares e num determinado espaço de tempo, né? Essa ação pode ter acontecido de manhã, pode ter acontecido à tarde, pode acontecer acontecido à noite, num determinado mês, semana, mês e assim por diante. Então, esses dois pontos, que é tempo e espaço, essas duas referências ajudam o leitor a compreender melhor, interpretar melhor a história contada, certo? Então, dentro agora deste texto, deste conto, O Menino que Escrevia Versos, há dois pontos de referência de lugar, que são duas referências espaciais. Vocês vão citar aí quais são os lugares em que essa narrativa acontece, viu? Vamos para dois. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência da narrativa? O Menino que Escrevia Versos. Então vamos lá. O tempo, ele é claro, gente, o tempo ajuda, né, nessa organização. Ela propõe essa organização das ações, da sucessão das ações, o que acontece agora, o que vai acontecer mais adiante, o que vai acontecer depois, né? O que aconteceu antes. Então, tudo isso está relacionado ao tempo, né? Se você chegar numa casa e contar um fato, eles vão falar assim, quando foi que isso aconteceu? Então você vai falar, foi ontem. Então você tem um antes, né? E aí essa história pode se desenrolar e pode haver um depois, né? Então tudo isso está focado no tempo. Em se tratando da referência de tempo, vocês vão até voltar a este conto, vocês vão fazer uma releitura, é claro, né, gente? Porque para responder essas atividades dessa semana 2, precisa fazer uma releitura do texto, né? Para estar lembrando melhor. Então, vocês vão lembrar, vocês vão colocar aí nessa questão 2, qual o momento de referência da narrativa? Qual é o momento de referência? Do antes e o depois. É claro, o referência aí vai estar no meio. Então, você sabe que existe um momento lá em que os pais decidem levar o garoto ao consultório médico, né? E tem um momento da referência que né, vamos colocar, ele está no consultório e o momento depois, porque depois do consultório, depois que o médico analisa a criança, vai haver uma outra sucessão de ações, tá bom?
Então, vocês vão ver aí qual é o momento da referência no texto. 3. Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Então, vamos lá. Na letra A, nós vamos ter aí, gente, esse trecho com os verbos em destaque, tá? Então, por quê? Porque nós vamos ver realmente os tempos verbais. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Nunca espreitara o quê? Nunca leu uma página, né? Ele é preguiçoso para a leitura. Lia o quê? Motores, interpretava chaparias. Isso indica que ele trabalhava com mecânica. Tratava a criança muito bem. Nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Então vamos lá. Esse trecho aí traz 3 verbos: espreitara, batera e conseguira. Esses verbos não estão no futuro, porque não está com a última sílaba acentuada. Não é espreitará, não é baterá e nem é conseguirá. Então, muitos alunos aí interpretam como se fosse ler, né? E interpreta também esse tipo de escrita, de verbo, como se fosse futuro. E parece, mas não é. Então, esse espreitara, batera e conseguira são verbos que estão no pretérito, no passado. Os verbos em destaque estão em um tempo de conjugação verbal chamado pretérito, mas o pretérito mais que perfeito, simples do indicativo. Então, qual é o momento referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Então, olha, eu vou falar sobre os verbos. Quando o verbo está no pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação passada. E essa ação passada, gente, faz referência a um outro passado, por isso nós chamamos de pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele, fui, fiz, comi, dancei, falei, é o perfeito, né? O mais que perfeito é uma outra ação passada fazendo referência é uma ação passada fazendo referência a uma outra ação que já se passou. Então, um passado sobre o passado, por isso mais que perfeito. Um exemplo assim, esse texto aí de Mia Couto escreve no passado, mas falando de um passado, né? É um verbo que Mia conta que essa ação aconteceu e quando ele conta que essa ação aconteceu, ele reflete, ele volta a um passado, né? Ele fala de um passado que se passou. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, nunca tinha lido uma página, nunca tinha batido na criança. De forma requintada, tinha conseguido em noite de núpcias. Então, é como se eu estivesse falando de 2 tempos que são passados, viu? Então, vocês vão, qual é o momento de referência dessas ações? É presente, é futuro? O que essas formas verbais indicam? Que sentido dessas formas verbais essas formas verbais assumem no texto? Tá? Então, vocês vão colocar aí, né? Que representa essas formas verbais. B, isso, nós temos aqui a B. Antes de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela até se comove com a comparação. Perfume igual, perfume de igual qualidade. Qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias, para ela tinha sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido dessas formas verbais assumem tais trechos? Então, gente, olha, qualquer escritor tem uma licença, né, para escrever, e a gente sabe que Mia Couto conta uma narrativa, então toda a história contada, ela é colocada sempre no passado, como eu falo para vocês, né? Se é uma ação que se passou, então nós vamos escrever no passado, no pretérito, né? Que é o perfeito. Só que aí entra trechos, né? Como na letra A, entra trechos que ele, escrevendo no passado, ele fala de um outro passado. Por isso que eles colocam espreitara, bater e conseguira. Porque é um passado sobre um outro passado.
Mas, nessa letra B, está dizendo que ele coloca aí trechos, e a gente vê realmente dentro do texto que tem trecho em que ele coloca o verbo no presente. Qual seria essa intenção de colocar o verbo comoveu? Até ela hoje até se comove. E depois ele coloca qualidade com a outra mulher ousa. O verbo ousar está no presente. Por quê? Qual a intenção? É claro que essa licença poética ele consegue